Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou aqui hoje para fazer mais uma pregação da palavra do Senhor, transmitir mais uma vez as sábias palavras do nosso Senhor através das Escrituras Sagradas para todos aqueles que estão passando por algum problema, por alguma dificuldade na vida. Irmãos, lembre-se que Deus está no controle de tudo e Ele tem poder para mudar a sua vida. Basta você entregar a sua vida para Ele, confiar nele e o mais Ele fará em sua vida. Irmãos, antes de começar aqui, deixa eu colocar um louvor aqui. E antes de mais nada, eu queria primeiro pedir que me perdoem por uma palavra que eu coloquei, por uma frase que eu utilizei no vídeo passado, na pregação passada, onde eu falei sobre a utilizações de brincos, piercings e outros adereços, dizendo que a Bíblia dizia que era a utilização exclusiva de mulheres. Eu queria que vocês me perdoassem, tá? Foi um erro da minha parte, foi mal colocado essa frase. A Bíblia não proíbe, não condena, tá, irmãos? Na Bíblia, na verdade, não cita que isto seja proibido, que seja pecado. Porém, a Bíblia nos aconselha a não escarnecer o nome do Senhor, tá? Não fazer nada que possa escandalizar o nome do Senhor. Então, peço a vocês que me perdoem pelo equívoco, tá? Eu busquei novas informações e eu vi que, na verdade, isso estava errado, então eu estou me retratando com vocês hoje. Mais uma vez, vocês me perdoem, que Deus possa me perdoar por essa colocação errada. Mas estou aqui me corrigindo a minha fala, tá? Muito pelo contrário, se você pegar diversas passagens da Bíblia, diziam que alguns homens se utilizavam sim alguns adereços, né? Porém, isso é determinado de acordo com cada doutrina, irmãos. Eu não estou aqui para pregar doutrinas, eu não estou aqui para falar sobre coisas, adereços e utilidades de homens e mulheres. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, então por isso eu peço que vocês me perdoem pela colocação errada que eu fiz na pregação passada. Voltando agora para dessa de hoje, irmãos, com a graça do Senhor Jesus, eu li e reli diversas vezes essa passagem para poder estar colocando ela para vocês. Ela é uma passagem meia longa, então eu vou ler primeiro todo o texto e depois eu vou voltando em alguns versículos e tentando dialogar com vocês. Amém, irmãos? A passagem de hoje encontra-se no livro de 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 16 ao 27, tá? Acho que quase todos conhecem essa passagem. Se aqueles que não conhecem irão conhecê-la nesta noite, né, neste momento. O título desta mensagem diz que Salomão julga a causa de duas mulheres. Como vocês, para quem não sabe e para aqueles que já sabem, Salomão foi filho de Davi, o mesmo Davi que matou o gigante Golias. Salomão foi constituído rei após a morte de Davi. Dentre todos os filhos de Davi, Deus escolheu Salomão e este foi ungido a Deus no seu lugar e reinou muito bem. Tanto que Salomão foi um dos reis, segundo a Bíblia, que teve maior riqueza e maior abundância, na verdade, em tudo. Ele prosperou em todas as áreas, porque quando ele se apresentou a Deus, que Deus falou com ele e disse a ele que pedisse qualquer coisa que ele faria, Salomão simplesmente somente pediu a Deus que desse a ele sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo de Israel, que era enorme naquela época e ainda hoje continua sendo. E como Salomão foi tão humilde e pediu somente sabedoria para Deus, Deus o honrou com toda, vamos dizer assim, proporcionou a ele prosperidade em todas as áreas, né? Principalmente em questão de riqueza. Salomão foi o homem mais rico, segundo a Bíblia, que existiu.
Até mesmo porque Deus fala para ele que nenhum outro haveria antes dele e nenhum depois dele com tamanha riqueza. Mas não é essa passagem que eu vou pregar para vocês hoje, irmãos. Eu vou pregar a passagem das duas mulheres que tiveram seus filhos sozinhas na casa, e um dos filhos morreu e a mãe do que havia morrido tentou trocar, né? Porém, vamos ao texto e depois eu passo para explicação daquilo que Deus me tocou para passar para vocês. Amém? Fechem seus olhos por alguns instantes, irmãos. Eu vou fazer uma breve oração e inicio já a pregação. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, meu Pai, diante de Ti para pregar a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que as pessoas que estejam, meu Pai, do outro lado, ouvindo esta pregação, que o Senhor possa, meu Pai, abrir o entendimento, meu Pai, para entender e compreender a Tua palavra, meu Pai, que está sendo ministrada nesta noite. Meu Pai, que o Senhor possa tirar a venda e o tampão dos ouvidos espirituais de cada um, meu Deus, para que eles possam absorver o máximo possível dos ensinamentos que o Senhor tem passado através, meu Pai, da minha vida. Pai, abençoa, meu Pai, a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, leva-me, meu Pai, até os confins da terra, meu Pai, para pregar a Tua palavra. Porém, meu Pai, que todos aqueles que ouçam, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, possam vir, meu Pai, a se voltar mais para Ti e buscar a Tua presença em todos os momentos da vida. Deus abençoe a cada um. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Salomão julga a causa de duas mulheres. Versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei Salomão e se puseram perante ele. 17. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, e estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. E levantou-se à meia-noite, lá no 20, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. 21. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. No 25 diz assim: E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. 26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe enterneceu por seu filho. O amor de mãe falou mais alto, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu. Seja, divide-o antes. No 27, para finalizar, diz assim: Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Irmãos, voltando lá no começo, o texto fala que as duas mulheres que procuraram o rei para discutir isso, elas eram prostitutas.
né? Mulheres que ganhavam a vida vendendo o próprio corpo. Porém, a Bíblia fala que não existiu mais ninguém na casa com ela, somente as duas. E que 2 dias após o nascimento de uma das crianças, nasceu a outra. Ao terceiro dia, né? Nasceu a outra criança. Então a diferença de idade dos dois eram bem pouca, né? 2 dias praticamente de diferença. Mas uma mãe, ela sabe reconhecer o filho em qualquer situação. Aquela que lhe deu a vida, ela vai saber reconhecer o filho a qual ela vem amamentando, principalmente porque a primeira mulher, ela teve o filho primeiro. Então ela conhecia mais o filho dela do que o filho da outra. Porém, irmãos, quantas vezes você conheceu pessoas que elas mataram seus próprios sonhos? Por algum motivo que eu desconheça, ela tenha matado o próprio sonho dela, da família dela, e ela tentou se apoderar do sonho de outra pessoa, fazendo com que aquele sonho se tornasse a realidade dela. Muitas das vezes, irmãos, não é porque ela precisa do seu sonho para crescer, mas simplesmente porque ela não quer ver o seu sonho realizado. Pelo sonho dela ter sido morto ou por ela ter matado o próprio sonho, ela também não quer que você consiga realizar os seus. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer, irmãos? Pessoas que andam juntas lado a lado ali a vida inteira e de repente de um dia para o outro, simplesmente elas começam uma briga e se afastam. Porque uma quer tomar o sonho da outra. Às vezes é uma questão financeira, questões de herança, um matando o outro para ficar com a herança dos pais que faleceram. Veja bem, irmãos, o que diz lá no versículo 19: E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. E no 20 diz assim: E levantou-se à meia-noite, e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no teu seio, e ao seu filho morto deitou no meu. Quantas vezes, irmãos, as pessoas roubam os teus sonhos e tentam colocar os sonhos mortos delas na sua vida, para que você fique com o sonho morto e ela possa realizar o teu sonho no seu lugar. Irmãos, esta palavra ela deixa bem claro que nós devemos prestar bastante atenção com quem nós dividimos os nossos sonhos, para quem nós contamos e abrimos os nossos corações. Se vocês pararem para ver, ela passou o texto inteiro discutindo uma com a outra, dizendo que o seu filho é o morto e o meu vivo, e a outra dizia: não, o vivo é o meu e o morto é o seu. Isso acontece muitas das vezes no nosso dia a dia, irmãos. Nós nos deparamos com essa situação. Pessoas que sufocaram seus sonhos por qualquer outro motivo, seja pela ambição financeira, seja por comodidade, ou seja por classificações sociais, simplesmente por status. A pessoa deixou de seguir o coração, o sonho que tinha, para conquistar alguma coisa talvez de forma errada. E isso não lhe trouxe prazer, não lhe trouxe realização. Então ela, se sentindo frustrada com seus próprios sonhos, tenta se apoderar dos sonhos de outro. Ela tenta, vendo que os sonhos dela não vão poder mais ser cumpridos devido a qualquer motivo que aconteceu, ela vê no seu sonho a forma de se realizar. Porém, você pode ter certeza que se ela conseguir realizar o teu sonho na vida dela, ela não se sentirá realizada. Porém, muitas das vezes nós vemos, na verdade, as pessoas que elas não conseguem mais realizar os seus próprios sonhos, não conseguem imaginar ou sonhar novamente, e por isso elas tentam destruir o sonho do próximo. Elas tentam derrubar todas as esperanças e sonhos que a pessoa tem na vida, simplesmente porque ela se sente magoada consigo mesmo por não ter conseguido realizar o seu sonho, frustrada com a vida, com ela, e muitas vezes até coloca a culpa em Deus por não ter conseguido realizar o próprio sonho. Porém, ela não vê que muitas das vezes ela dormindo, ela rolou sobre o sonho dela e sufocou-o.
Nesse texto fala sobre uma vida, a vida de uma criança que foi sufocada pela própria mãe enquanto dormia. Irmãos, quantas pessoas você não vê que sufocam o próprio sonho por N motivos e depois tentam roubar os sonhos de outros? Novamente eu falando essa frase porque talvez vocês precisem refletir um pouco mais, irmãos. Deus vem me incomodando no dia de hoje com relação a isso, porque Deus não trabalha com talvez, Ele trabalha com sim, sim ou não, não. Então se Ele está me incomodando é porque esse recado serve para alguma coisa na vida de vocês, até mesmo na minha, porque assim, eu fiquei bastante incomodado com essa passagem e uma coisa eu tenho aprendido: não conte os seus sonhos para as pessoas que estão ao seu redor. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobre os seus joelhos e conte a Deus. Conte para as pessoas, por mais que você as ame, por mais que elas estejam ali ao seu lado. Conte para elas somente o necessário. Não conte todos os teus sonhos, porque seus sonhos podem ser frustrados, mesmo que a pessoa sem intenção de te atrapalhar, acaba te atrapalhando, irmão. Dobra seus joelhos, conte seus sonhos somente para Deus, porque somente Deus é quem pode te salvar. Somente Deus pode aliviar o sofrimento que você esteja passando pela frustração de ainda não ter conseguido alcançar os teus sonhos. Somente Deus pode realizar todos os teus sonhos. Tudo o que você tem sonhado, saiba que os sonhos de Deus para a sua vida são maiores do que os teus. Deus sonha muito mais alto para você do que você mesmo. Os sonhos de Deus na sua vida, eles são muito maiores do que você pode imaginar. Irmãos, lá no versículo 26, eu deixei essa passagem aqui até grifada para poder mostrar depois, para reler com vocês. Porque fala assim lá no 26: mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, quando o rei mandou trazer a espada e mandou que dividisse a criança viva em duas partes e desse uma parte para cada uma. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. Ela se preocupou que seu filho seria morto por causa de uma briga entre as duas, e ela preferiu que seu filho continuasse vivo, mas no braço de outra mulher, do que vê-lo somente a metade nos seus braços morta. Irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque logo em seguida fala assim: e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, aquela que não era a verdadeira mãe da criança, dizia: nem teu nem meu seja, divide-o antes. Irmãos, aquelas pessoas que elas não conseguem vencer na vida, que ela não consegue realizar os próprios sonhos, ela tende a não deixar que as pessoas ao redor dela também possam realizar seus sonhos. A partir do momento que ela viu que o seu sonho estava morto, ela tentou destruir o sonho da mulher que morava com ela, porque o sonho, a realização do sonho da outra, fazia com que ela se sentisse impotente diante da situação e frustrada por ver o sonho dela morto, por não conseguir também realizar o seu sonho, por falta de vigilância, porque a Bíblia nos diz: vigiai e orai. Não importa qual era a vida que elas tinham nessa passagem, irmãos, que vocês podem ver que a Bíblia fala no começo que elas eram prostitutas, mas não tocam mais no assunto, porque não importa, para Deus não importa a vida que você estava tendo, o que importa é a vida que você vai ter depois que você se entrega de corpo e alma para Ele. Irmãos, como eu falei, não conte os seus sonhos para qualquer pessoa, mesmo que ela seja seu parente de sangue. Às vezes nós deixamos de conseguir alcançar os nossos sonhos porque nós falamos demais, porque nós acabamos compartilhando nossos sonhos com pessoas que não tem nada para nos agregar, não tem nada para nos apoiar e nos ajudar a conquistar aquele sonho. Mas Deus, Ele tem todas as ferramentas necessárias
para te fazer alcançar todos os teus sonhos e planos na vida. Irmãos, fica com esta passagem, irmãos. Enquanto a mãe verdadeira preferia que seu filho fosse criado por outra mulher, a outra mulher preferia que o filho dela fosse morto, pois o verdadeiro filho dela já havia morrido por consequência dela mesma. Peça a Deus sempre a sabedoria que Ele deu a Salomão. Peça a Deus que Ele lhe conceda um pouco, pelo menos, dessa sabedoria para você lidar com as adversidades do seu dia, da sua semana, do seu mês. Eu não sei quais as dificuldades que você está passando nesse momento. Eu não sei o que esta pandemia trouxe como crise na sua vida. Eu sei que o Deus a qual eu sirvo, o Deus vivo, o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele tem poder para mudar toda a sua história. Ele tem o poder para fazer com que um derrotado se torne o maior vencedor. Eis-me aqui como testemunha disso, irmãos. Eu estava no fundo do poço e Deus me colocou hoje aqui pregando a palavra dele. Irmãos, minha vida se transformou a partir do dia que eu aceitei Jesus sobre a minha vida como meu único Salvador. Então, irmãos, peça a Deus nesse momento que Ele entre na tua vida com providência, que Ele entre na tua casa, porque Deus, Ele está aí para cuidar de todos os teus filhos. Ele jamais te abandonou, Ele jamais te deixou sozinho em qualquer batalha que você tenha travado. Porém, muitas das vezes, você não tem sentido a presença de Deus porque você não buscou ouvi-lo, não deu atenção às palavras dele. Muitas das vezes, devido às atividades do dia a dia, a correria que nós temos no nosso dia a dia, seja com trabalho, casa, família, muitas vezes estudo, nós deixamos Deus em segundo plano. Mas Deus não pode ficar em segundo plano, irmãos. Ele tem que ser colocado como primeira opção em nossa vida. Na igreja onde eu congrego, a Igreja Unidos em Cristo do Brasil, o meu pastor Joel, um grande abraço, pastor, que Deus abençoe a sua vida. E agradeço com todo o meu coração pela oportunidade que eu tenho tido dentro do seu ministério. Eu tenho aprendido que primeiramente nós devemos colocar a Deus, depois a família, a igreja e as demais coisas, tá? Então, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, sua família. Em terceiro lugar, você coloca o seu ministério, o seu trabalho, as outras coisas você vai colocando, mas a tua prioridade tem que ser Deus. Somente Deus pode te dar a sabedoria para julgar um caso como este. Porque Salomão mandou, vendo que um impasse entre as duas se prolongaria, ele teve uma ideia brilhante de dizer que ele iria partir a criança, pois a verdadeira mãe iria se condoer. A verdadeira mãe jamais permitiria que seu filho morresse. Assim é Deus sobre a sua vida, irmãos. Assim como esta mãe jamais permitiu que o seu filho morresse, Deus também não quer que os seus sonhos morram na sua vida. Deus quer que seus sonhos se realizem, todos eles, e jamais permitirá que os seus sonhos venham ser derrubados por planos de outros, a não ser que você mesmo sabote os seus sonhos, que você mesmo sabote os teus planos, porque Deus está com um plano muito maior sobre a sua vida. E o único que tem o poder de atrapalhar tudo isso é você mesmo, irmãos. Porque Deus te deu o livre-arbítrio e Ele te deu a necessidade de buscá-lo. Porém, muitas das vezes nós substituímos a necessidade de Deus por necessidades mundanas e esquecemos da presença de Deus sobre a nossa vida, a importância que Ele tem. Irmãos, qual de vocês sacrificaria a vida do seu filho pelo bem de outros? Acredito eu que ninguém hoje sacrificaria seu próprio filho. Porém, Deus mandou seu filho, seu único filho, para a terra para sofrer todos os tipos de agressões e flagelos. Jesus foi cuspido, foi chicoteado, teve que carregar uma cruz pesada durante um longo caminho. Teve os cravos cravados em suas mãos e pés. E ainda teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, machucando
e uma lança que perfurou seu coração. Você acha isso pouco, irmão? Ele fez tudo isso por você, por mim, por nós. Ele fez tudo isso para nos salvar. Então a palavra de Salomão hoje, a palavra de Deus, através da vida de Salomão, é que você não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Feche a porta do seu quarto. Converse com Deus, conte somente para Deus. Porque somente Deus pode realmente livrar os seus sonhos do mal e fazer com que todos eles sejam realizados. Irmãos, passou agora um louvor aqui na minha cabeça quando eu falei para vocês, e eu vou colocar ele aqui para vocês porque ele conta exatamente o que eu falei para vocês, para não contar os teus sonhos para ninguém, a não ser para Deus. Então, vocês aguardam só um minutinho que eu vou colocar. O nome do louvor é Fecha a Porta do Teu Quarto. Deixa eu colocar aqui. O nome do louvor é Quarto Secreto, do Marquinhos Gomes. Tá? Deixa eu só localizar ele aqui, porque meu instrumento aqui ele é um pouco lento, tá, irmãos? Então, vocês me perdoem um pouquinho pela demora. Enquanto isso, irmãos, enquanto tá carregando aqui o louvor, fecha seus olhos por alguns instantes. Pai, a tua palavra, meu Pai, hoje foi ministrada. E eu coloco, meu Pai, a vida dos teus filhos, meu Pai, em tua mão. Eu apresento hoje, meu Pai, todos os teus filhos que estão, meu Pai, ouvindo esta pregação, meu Pai, essa ministração da tua palavra. Meu Deus, que a palavra, meu Pai, pregada no dia de hoje, meu Pai, possa tocar no coração, meu Pai, e na mente de cada um. E que, meu Pai, essa palavra venha fazer a diferença sobre a vida de cada um. Meu Deus, eu não sei qual a necessidade, meu Pai, e qual o milagre que eles necessitam de Ti, nesta noite e em todos os momentos de suas vidas. Porém, meu Pai, eu sei que o Senhor é capaz de poder, meu Pai, colocá-los, meu Pai, desde o, meu Pai, do primeiro degrau até o último, e fazer com que eles venham, meu Pai, a prosperar embaixo das tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, alcançar cada um dos teus filhos e fazer, meu Pai, com que eles permaneçam nos teus caminhos, Pai. Apesar de todas as crises que o país e o mundo vêm passando, meu Pai, a tua mão está, meu Pai, sobre a nossa vida. E o caminho do Senhor será sempre, meu Pai, o melhor caminho a se seguir. Pai, não permita, meu Pai, que os teus filhos se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas continuem firmes pelo caminho da fé. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a tua presença sobre a nossa vida nesta noite. Começou aqui, irmãos, já achei ele aqui, deixa eu colocar. Diz exatamente, irmãos, o que eu te falei. Fecha a porta do teu quarto, conversa com Deus e conte somente para Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo com... irmãos, perdão, eu errei o louvor, mas a pregação é a mesma. Deus, Ele é o único que Ele pode te revelar os planos que Ele tem para ti. O único que pode enxugar as tuas lágrimas. E o único que poderá estar contigo em todos os momentos, irmãos. É o único que Ele vai falar com você, independente da sua luta, independente do momento em que você está. Seja na alegria, seja na angústia, seja na riqueza, seja na pobreza. Deus está contigo em todos os momentos. Ele está contigo no teu quarto, Ele está contigo no teu trabalho, Ele está contigo na rua, caminhando. Ele está te livrando de todos os problemas que o mundo tem. Eu sou teu Deus, eu te ouvi,
Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi e eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Irmãos, na verdade, este era o outro louvor que eu tocaria depois. Eu vou localizar aqui um outro louvor que acredito eu que será melhor, cabe melhor sobre essa passagem de hoje. Na verdade, o nome do louvor chama Não Conte os Teus Sonhos a Ninguém, e é do Regis Danese, tá? Porém, conte os teus sonhos só para Deus, irmãos. Localizei ele aqui. Em nome de Jesus, eu peço que vocês perdoem pela minha falha hoje. Os louvores fugiram um pouco aqui. Porém, tá com uma gravação meio errada aqui. Eu acho que agora vai. Irmãos, fecha seus olhos e declara esse louvor. Se você não conhece, ouça-o com o coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Veja a maravilha que Ele vai fazer na sua vida. Gente tem uma mania de querer desabafar e acabar contando sonhos pra quem não deve contar. Fecha a porta do teu quarto e ali pode falar. Conte tudo para Deus, só Ele pode te ajudar. Conte tudo pra Deus. Conte tudo pra Deus, irmãos. Deus vai te escutar. Ele sempre escuta seus filhos. Pessoas querem o que é teu, querem estar em seu lugar, mas Deus vai te ver sonhar. Conte tudo pra Deus. Deus vai te escutar. Pessoas querem o que é teu, querem estar em seu lugar, mas Deus quer te ver sonhar. Não conte nada pra ninguém. Conte os teus sonhos só pra Deus. Irmãos, como eu falei, conte os teus sonhos pra Deus, irmãos. Não conte os teus sonhos pra pessoas, pois muitas pessoas estão querendo saber dos teus sonhos para tentar impedi-los de se realizar, de querer desabafar e acabar contando sonhos pra quem não deve contar. Fecha a porta do teu quarto e ali pode falar. Conte tudo para Deus, só Ele pode te ajudar. Conte tudo pra Deus. Deus vai te escutar. Pessoas querem o que é teu, querem estar no seu lugar, mas Deus quer te ver sonhar. Conte tudo pra Deus. Deus vai te escutar. Pessoas querem o que é teu, querem estar no seu lugar,
mas Deus quer te ver sonhar. Não conte nada pra ninguém, conte os teus sonhos só pra Deus. Irmãos, conte os teus sonhos só pra Deus, porque Ele é o único que Ele, meu irmão, Ele jamais vai tentar atrapalhar os teus planos. Ele irá, meus irmãos, fazer com que os teus sonhos se cumpram na sua vida. E ainda mais, os sonhos dele sobre a sua vida se cumpram quando você buscá-lo e entregar a sua vida para ele. Pois, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo o que nós deixamos de fazer para Deus, muitas das vezes traz consequências que nós nem sabemos para a nossa vida. Mas mesmo assim, muitas das vezes Deus nos livra, nos dá livramento sobre muitas coisas. Então, irmãos, não perca mais tempo na sua vida, não jogue mais, não desperdice os dias da sua vida fora. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim como Davi nos diz no Salmos 37, no versículo 5. Creia e acredite que o Senhor tem o melhor para você, para sua família, e Ele quer ver você vencer em todas as áreas. Porém, depende de você o primeiro passo. Creia e acredite, Jesus é sempre contigo. Deus ele é fiel ao que Ele promete e Ele cumpre sempre no momento certo. Irmãos, uma grande bênção sobre a sua vida está chegando. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que esta palavra ministrada hoje possa tocar em seu coração. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, pois talvez eles também precisem ouvir esta palavra. Você não sabe o que eles estão passando nesse momento e pode ser que nesse momento eles estejam precisando de uma palavra de conforto igual essa, para dizer a eles que Deus tem planos sobre sua vida, sobre a vida dele, e irá se cumprir. Basta crer e acreditar no Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um. Jesus é contigo, Deus ama vocês acima de tudo. Creia e acredite, e a bênção do Senhor irá recair sobre você e sobre a sua família durante toda a sua vida. Irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima pregação, que Deus esteja convosco em todos os momentos. Um grande abraço, um beijo desse grande obreiro que ama vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.